Né? Então aqui a gente tem o Ethereum da massa, né? Que esses dias ganhou 40% em cima do Bitica, né, mano? É muito. Então, se você manteve Ethereum e não Bitcoin, você ganhou 40% a mais Bitcoin do que o que você tinha. Essa é a realidade. E poucas pessoas vão te dizer isso, mas a realidade é essa e foi isso que aconteceu. Então a gente tá aqui documentando, né, o que tá acontecendo. Né? Mas o que acontece aqui, nós estamos próximos do London Hard Fork, que é exatamente uma coisa bem interessante que tem aí chegando e que a gente vem documentando aqui, trazendo isso nesse canal já há alguns dias, né, alguns meses, na realidade, nós iremos, se você voltar alguns meses para trás aí, você vai ver que a gente está falando desse EIP 1559, do London Hard Fork, das atualizações que precedem quando a gente vai merger as duas blockchains, que é o Ethereum 1.0 com a 2.0 e tornar ela de Proof of Work para Proof of Stake. Eu sei que são muitos termos técnicos, mas você não deve se prender a isso. São apenas algoritmos de consenso, são modos de você validar transações. Então hoje é utilizado máquinas, computadores, né, placas de vídeo, né, são utilizado energia, é muito utilizado capacidade computacional. Isso demanda de muita energia elétrica, né, e faz com que a rede não consiga ser tão descentralizada tanto quanto, né, poderia ser se caso a gente tivesse o sistema que a gente está migrando no Ethereum para o sistema do Proof of Stake, que é a prova de capital. Então, se você tem a partir de 32 Ethereum nesse modelo, você pode se tornar um validador da rede. E aí, né, essas atualizações que estão vindo aqui agora, neste mês, eu acredito que vai ser no dia 14, que a gente vai ter que estar programado aí, né, estimado na realidade, para poder ter o bloco que vai ser atualizado e vai ser criado, né, e vai ser adaptado, vai ser atualizada a rede para a London Hard Fork. A gente teve a Berlin Hard Fork, que são atualizações, o Hard Fork é como se fosse uma atualização da rede que eventualmente os desenvolvedores conseguem fazer com o apoio dos mineradores. Então a gente teve o apoio dos mineradores para fazer a Berlin Hard Fork, que foi um precedente para a gente poder atualizar a London Hard Fork, né, que a gente está fazendo agora neste mês. Então acho que dia 14, salvo engano aqui, a gente vai ter esse movimento acontecendo e vai ser bem interessante, porque isso tem uma capacidade de trazer uma, quem sabe, evolução para o preço do Ethereum. Aqui a gente tem, né, verdadeiras capacidade de entender que, né, existem coisas muito interessantes que vão acontecer após essa atualização do Ethereum, que podem levar ele a ter, né, esse desenvolvimento de preço ainda mais interessantemente aí do que ele já vem tendo, né, nesses últimos períodos, né? Porque o que acontece mais interessantemente ficou meio estranho, né? Mais legal, né? Mais vamos dizer assim, maior, um desenvolvimento de preço ainda, quem sabe, com mais assimetria ainda, devido às características que vão ser adaptadas, né, a esse tipo de movimento, né? Então é bem interessante vocês entenderem, né? Porque a partir do London Hard Fork a gente vai ter, né, uma forma dos usuários, né, não precisar ficar definindo ali, né, exatamente quais são os preços que ele vai pagar na gas ali. Às vezes ele bota um preço que é muito maior do que o que está sendo pago, e às vezes paga mais caro do que o que deveria. Então é bem interessante vocês entenderem esse tipo de conceito, né, porque o London Hard Fork vai fazer com que fique mais simples a utilização de um modo geral, assim, vamos dizer, né, e aí também, eventualmente, vamos ter taxas de destruição de Ethereum a partir dessa atualização, né, devido à utilização da rede. Então, quando você utilizar a rede, 30% mais ou menos do que você paga ali para as taxas de mineração, para o validador validar a sua transação dentro de um bloco e assim registrar ela imutavelmente para sempre, né? O que acontece é que quando você pagar essa taxa, vamos dizer que você paga 10 dólares, 3 dólares, ou seja, 30% do que você está pagando, vai ser destruído da rede, aquele Ethereum vai deixar de existir. E isso é muito importante para poder a gente ter um controle também, né, deflacionário e também de ataques de DDoS, né? A ideia é que a gente não tenha bots utilizando a rede. E DDoS é um ataque de Denial of Service. Para quem é programador já deve saber o que é, mas para quem não é um ataque que você imagina que, por exemplo, acontece muito com sites, né? Por exemplo, um cara fica chamando uma função várias vezes, coloca um robô para ficar chamando uma função específica do site várias vezes, seja, por exemplo, home, fica clicando várias vezes, e aí
né, milhões de vezes podem fazer com que o site crash, né, ele não consiga reportar aquilo dali. Então a ideia é que isso também não aconteça dentro da blockchain, a blockchain não seja utilizada por robôs, né, e isso é uma coisa muito importante para que a gente entenda, né, esse tipo de conceito aí, e aí a gente evite com que tenha taxas elevadas de transações somente por spam da rede, pela galera ficar spamando ali a rede, entendeu? Então é uma coisa bem interessante, eu acredito que vai ser muito bom essa atualização do London Hard Fork, torço que corra tudo bem e a galera consiga, né, desenvolver essa evolução aí de uma maneira plena, que precede, né, o momento que vamos ter no próximo ano, eventualmente, vai ser a atualização do Ethereum 2.0, que a gente vai ter a mergir, né? Vamos juntar, unificar as duas blockchains, né? A blockchain do Ethereum 1.0 com a blockchain do 2.0, e os validadores vão começar a validar também todas as transações e eventualmente os contratos inteligentes que lá já existem também, fazendo com que a gente tenha um movimento bem mais descentralizado e possivelmente mais escalável também. É muito importante que a gente entenda esses conceitos e que etapas do desenvolvimento estão sendo criadas. É por isso que eu estou falando para vocês, mais uma vez, a gente está criando uma base, uma laje para poder subir o esqueleto do prédio, né? E é isso que está acontecendo. Nós estamos numa etapa de infraestrutura, né? A gente está numa etapa de criação de infraestrutura dentro da rede Ethereum, que simplesmente vai transformar, pivotar, vai mudar o patamar da utilização dessa rede, fazendo com que a gente tenha muito mais, né, transações por segundo, eventualmente, e também conectando as segundas camadas, que vão fazer realmente a nossa utilização, né, fazer um nível de exponencialidade muito maior, né? Então é bem interessante a gente entender esses conceitos, meus amigos.